Tudo bem, pessoal? Meu nome é Lucas Sena, eu sou biólogo, também sou mestre e doutorando em genética e biologia molecular pela URGS. Hoje eu vou apresentar os resultados desse artigo, que foi publicado no dia 15 de abril, e ele discute a seguinte questão. A gente sabe que o indivíduo, ao se contaminar com o vírus do coronavírus, pode ficar por um tempo sem manifestar os sintomas, que a gente chama do período assintomático, e depois de um tempo vir a manifestar os sintomas. Então, o que eles estão interessados aqui é responder a seguinte questão: os indivíduos que foram contaminados com o coronavírus, que foram infectados, eles foram infectados por indivíduos assintomáticos ou por indivíduos sintomáticos e qual foi a proporção? Então, uma das figuras do artigo mostra o que eles chamam da carga viral nos indivíduos. Então, o zero aqui representa o início dos sintomas, e aí a gente observa que após o início dos sintomas ocorre um decréscimo da carga viral, que essencialmente se dá pela resposta do sistema imunológico combatendo o vírus, mas uma coisa importante é que desse ponto para trás, antes dos sintomas, o indivíduo já tinha uma carga viral e, consequentemente, esse indivíduo poderia vir a infectar novas pessoas. É, Tem um outro artigo que ele mostra que o tempo médio de incubação do vírus é de 5,2 dias, podendo até chegar a quase 2 dias. Então, um período bastante longo no qual o indivíduo pode estar contaminado com o novo coronavírus e não manifestar os sintomas ainda. Só que nesse caso, esse indivíduo pode vir a infectar outras pessoas. É, Essa imagem ela mostra 77 transmissões. Então aqui está o número, 1, 2, 3, 4, 5 até o 77, mostrando transmissões individuais. Tá? E aqui, para a gente entender, tem três simbolozinhos. Tem essas bolinhas vermelhas, bolinhas azuis e as bolinhas e os quadradinhos verdes, que depois vão se transformar em retângulos, dependendo se for um período mais longo de tempo. E aqui embaixo está as datas, certo? Janeiro, fevereiro e assim por diante. Bem, bem, essa é uma figura bastante interessante que resume os resultados do artigo e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar ela. Aqui embaixo está o período de tempo. Então, dezembro de 2019, janeiro de 2020 e os dias 27, 29, 31, fevereiro e março. Tá? Aqui a gente vai ter 77 transmissões. Então, o que é esse retângulo verde, essa bolinha vermelha e essa bolinha azul? A bolinha vermelha mostra o início dos sintomas de um indivíduo, tá? E a bolinha azul mostra o início dos sintomas para quem a bolinha vermelha transmitiu o coronavírus. Então, esse indivíduo aqui transmitiu o coronavírus para esse transmitiu para esse transmitiu para esse, e assim sucessivamente. Sempre vendo o início dos sintomas. E o que é esse retângulo verde? Esse retângulo verde mostra o período que elas estiveram juntas. Tá? Então, essa pessoa transmitiu para essa, tá? Aproximadamente aqui dia 17 de janeiro, e depois essa pessoa começou os sintomas lá pelo dia 22 de janeiro, e esse período aqui foi o período que elas estiveram juntas. Tá? Então, elas estiveram juntas nessa data, aproximadamente 13 de janeiro, e só depois ela veio iniciar os sintomas, e depois só essa pessoa iniciou os seus sintomas. E esse retângulo verde mostra que nas outras transmissões, tanto o indivíduo que transmitiu o coronavírus quanto o indivíduo que foi contaminado tiveram juntos, principalmente antes mesmo dos sintomas se manifestarem no indivíduo que transmitiu o coronavírus, mostrando sim que existe uma possibilidade bem grande, do indivíduo que é assintomático, ou seja, ele não tem nenhum sintoma, mas ele está com o vírus, e esse indivíduo ele transmite
o vírus para outras pessoas, muitas vezes sem mesmo manifestar sintomas, ou seja, ele não sabe. Por consequência, os pesquisadores quiseram mensurar a área dessa transmissão para saber qual é o maior período que ocorre a transmissão e qual é a porcentagem, quantos por cento dos casos são transmitidos via indivíduos assintomáticos e quantos por cento dos casos são transmitidos por indivíduos sintomáticos. Então, esse gráfico ele tenta mostrar a densidade dessas linhas, dessas barras verdes aqui, vou voltar ao gráfico, tá? Mostra a densidade dessas barras verdes para saber se esses indivíduos entraram em contato, principalmente quando o indivíduo que transmitiu os sintomas estava assintomático ou sintomático. E a gente pode observar nesse gráfico, aqui estão os dias antes do indivíduo manifestar os sintomas e aqui depois dele manifestar os sintomas. Tá? E a gente tem uma área bem significativa de contatos de indivíduos assintomáticos que transmitiram os sintomas. E a proporção estimada da transmissão pré-sintomática, ou seja, de indivíduos que estão sem sintomas, foi de 44%. Ou seja, desses casos aqui que foram analisados, 44% das transmissões foram feitas por indivíduos assintomáticos, ou seja, sem sintomas. Nesse sentido, eu acho que é importante a gente refletir algumas coisas. Primeiro, é possível que muitas pessoas estejam assintomáticas ou sem sintomas, mas estejam com coronavírus e estão aí pelas ruas transmitindo o vírus para outras pessoas, transmitindo para os seus familiares. Nesse sentido, é necessário, é fundamental reforçar as medidas de isolamento social e o mais importante, se o indivíduo precisa sair para a rua, o uso de máscara é fundamental, tá? Porque o uso de máscara, principalmente, dificulta com que você se contamine, mas principalmente, caso você esteja contaminado e seja assintomático ou sintomático, evita que você transmita o vírus para outras pessoas. Então, esse eu acho que é o principal achado desse artigo e mostra a necessidade da gente se cuidar, tá? E principalmente ter responsabilidade com a saúde dos outros, mesmo quando a gente não manifesta os sintomas. Obrigado.